Vamos lá. Sobre a questão de relação com os pais e vida amorosa. Antes de mais nada, vamos falar de infância. Quando nós nascemos, nós somos de uma espécie extremamente inteligente, extremamente hábil, mas que necessita de tempo para o desenvolvimento e evolução de toda essa inteligência. Então, nós estamos aí abertos e ficamos por anos observando o comportamento de pessoas de referência e pessoas com um intenso convívio conosco para aprendermos, e o nosso organismo vai aprendendo, vai absorvendo tudo como uma esponjinha para a gente poder sobreviver nesse mundo. Então nosso cérebro está preparado para aprender, fixar aprendizados que ele julgue relevantes e usar na vida para prol da sobrevivência. As nossas principais referências da infância tendem a ser os nossos pais, ou existem também pessoas de mesmo peso e valor. Tios, tias, avós, muitas vezes os avós estão juntos aí na criação. Empregadas de quem tem mais grana, e às vezes bota babá, bota empregada, e elas vão ser de grande referência. Professoras de creche, etc. e tal. Em termos simbólicos, em termos emocionais, os pais tendem a assumir uma referência muito grande no imaginário infantil e para a mente infantil. Então vai absorver padrões, hábitos, tudo que a criança está observando ali, que são padrões, são hábitos, são crenças relevantes para bem viver. Os pais, no início da infância, eles vão passar essas mensagens de como viver, principalmente pelos comportamentos. As palavras são importantes, mas os comportamentos são muito mais relevantes. Então a criança ela vai prestar atenção nos comportamentos, da interação desses pais com ela e da interação dos pais entre eles, marido e mulher, e deles com outros adultos. E vai absorvendo tudo. Essas mensagens passadas de forma não verbal são chamadas pela análise transacional, que é uma das minhas especializações, de crenças mandatórias ou mandatos de vida. E esses mandatos eles vão influenciar e muito no meu estilo de viver a minha vida amorosa. Vai ditar muitas regras sobre a minha vida amorosa. Uma vez eu atendi um casal, foi uma situação bem engraçada, que eu tive que me conter, né? Que sentou o casal aqui e o marido com uma cara brava, de sério. Falei, então gente, o que está trazendo vocês aqui nessa terapia de casal comigo? Aí ele falou assim, doutor, o negócio é o seguinte, a minha mulher não compreende o que é mais importante para mim, um simbolismo e um afeto relevante que eu peço dela, e ela não me oferece isso, mas isso é da referência da minha vida. Aí aquilo ficou muito vago para mim, né? Aí a mulher falou assim, ô Leonardo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele faz questão que ao chegar em casa eu sirva a comidinha quente para ele na mesa. Mas não é só assim a comidinha assim não, Leonardo, é o prato montado. O prato tem que estar montado para ele na mesa. Claro, doutor, a minha mãe fez isso a minha vida inteira. Eu acho uma grande referência no que a mulher tem que fazer com o homem. Aí eu fiquei assim um pouco espantado, né? E ela falou assim, Leonardo, a coisa é tão séria que eu já até negociei com ele a possibilidade de eu montar o prato dele e deixar no forno. E aí ele dá uma esquentadinha. E ele achou um absurdo. Falou, como assim? Você vai deixar o prato montado, vai dar uma esquentadinha ou duas esquentadinhas depois? Então, assim, para ele era muito sério, gente. E eu, como terapeuta, lógico, tenho que me conter, fazer a famosa cara de paisagem, de papel de parede, para trabalhar aquilo que era sério para ele. Não é isso? Para entender melhor e fazer entender a esposa aquele quadro, mas também fazer ele entender que ele precisaria relativizar ou flexibilizar essa regra que a mãezinha coruja dele fez a vida inteira para ele. Então esse é um exemplo mais engraçado, mais escrachado das influências que os pais geram na vida dos filhos. Existem coisas muito mais sutis e às vezes muito mais perversas. Quando eu falo dos mandatos de vida, quando eu falo dessas mensagens mandatórias, elas são programações apreendidas através do aprendizado dos filhos para com os adultos de maior convivência,
através de mensagens não verbais, ou seja, os comportamentos. Essas mensagens são gravadas, incutidas aqui, e elas são tocadas para que ocorra padrões de pensamento, sentimento e comportamento que vão influenciar os planos relacionais de vida, que são 4. O plano do par, que é a vida amorosa, o plano social, que é lazer e amigos, o plano profissional ou de estudos e o plano familiar. Eu tenho um questionário grande aqui, que eu trabalho com meus clientes e que está no curso. Certo? Caderno de mandatos. Esse caderno está no curso, no módulo de crenças negativas, onde os meus alunos vão poder fazer o levantamento das crenças negativas que ele tem, que ele reconhece que toca na mente dele, dentro desses 4 planos. E depois desse questionário, eles vão ir lá para o caderno de permissores, de crenças positivas, que vão fazer a neutralização. O que eles fazem lá e o que os meus clientes fazem aqui é reconhecerem quais são as negativas, reconhecer as frases permissoras e se dizer como um mantra essas frases permissoras e se reconhecer nas situações do dia a dia para eles gerarem permissão de mudança. Porque as crenças, elas são como um cárcere, elas são como uma cela que aprisiona você, o cachorro correndo atrás do rabo. Aprisiona você e deixa você ali naquele padrão e você não consegue sair daquele padrão de sentir, pensar e agir, e por isso ocorrem sempre as mesmas coisas na sua vida. Mesmas ações vão gerar mesmos resultados. Então o que a gente faz aqui é um mapeamento para ele ter a consciência ou ela ter a consciência de quais são essas ações e aí trabalhar ações diferentes para ter resultados diferentes. Beleza? Aí eu vou dizer aqui algumas que ocorrem muito na vida de casal. Seja salvador, não se defenda. Seja egoísta, não compartilhe coisa alguma. Não cresça, dependa de mãe e pai. Não mostre o que sente, isole-se, engula as suas emoções. A vida é muito triste para que você se divirta. Seja antipático. Sinta-se culpado por todos. Brigue por tudo, fique só. São crenças que tocam na nossa mente e a gente vai criar situações e contextos para a gente estar vivendo aquilo. Entende? Brigue por tudo, fique só. Um ciumento muitas vezes tem essa crença. Porque o ciúme ele é muito hábil para trabalhar a fantasia de que você vai acabar sendo abandonado, que você vai acabar sendo deixado, que vai acabar se decepcionando com seu par. Mas deixe estar que você pode fazer da vida do seu par um verdadeiro inferno em relação a controles e a fantasias de extraconjugalidade, a ponto de você ficar só. Porque aquele teu par não vai te aguentar, ele vai te deixar. E isso muitas vezes acontece o quê? Na observação. Na observação em relação ao que os pais faziam com os outros. Ocorrem também pela questão do abandono, quando um pai, uma mãe abandona o filho. Abandono que a gente se separa, aí na separação ocorria às vezes, isso era muito comum no passado, a alienação parental, quando a mãe queria. A mãe, tradicionalmente, antigamente tinha guarda dos filhos, hoje em dia é tradicionalmente guarda compartilhada, mas muitas vezes a mãe, para punir o ex-marido por uma traição ou por ele ter terminado, se ela não quisesse, fazia a alienação parental, afastava o pai dos filhos, e aí aquele afastamento gera a sensação de abandono e não amor daquele pai, e isso se transforma numa crença. Abandone ou se faça abandonar. Fique triste, fique só, você não é digna de ser amado ou amada. Isso são crenças que são assimiladas de uma forma fantasiosa pela criança por conta dessas dinâmicas de pais. Pais que brigavam muito, pais que não se tocavam, pais que não trocavam carinho entre si, e que a criança está observando, está assimilando tudo e vai voltar aquilo na sua vida adulta para a prática de relação amorosa. Um pai que gostava de mandar na mãe, e aí o filho depois vai crescer e vai querer mandar na namorada. Um pai que era grosseiro com a mãe, que batia na mãe, que agredia. O pai que saía para beber e a mãe ficava chateada, triste em casa e vai repetir. Porque a mente vai assimilar aquilo. Muitas vezes, por mais que você seja contra aquele tipo de comportamento, quando você vira adulto e assume aquele papel, a pessoa começa a repetir aquele comportamento. Porque está dentro de uma função mental, chamada função do pai,
Isso também eu explico no curso, no primeiro módulo, quando eu ensino sobre personalidade, onde vai aprender esses padrões comportamentais e vai começar a atuar com esses padrões comportamentais na vida adulta. A gente já percebeu no consultório, eu já vi isso, e terapeutas mais antigos que eu também, que é muito interessante. Muitas vezes, homem ou mulher, quando moram juntos, não têm determinados comportamentos que os pais tinham. Mas quando passam pelo ritual do casamento, um ritual mesmo, quando vão para a igreja, quando vão fazer o seu rito religioso, eles se transformam. Algumas pessoas acionam essas regiões mentais, essas funções, esses padrões mentais apreendidos dos pais depois do ritual do casamento. Olha que interessante. E às vezes estavam morando juntos e não atuavam com aquilo. Mas o ritual dispara. Assim como dispara quando a gente é pai ou mãe, vira pai ou mãe, também muitas vezes dispara uma série de padrões mentais apreendidos dos pais. São rituais e são fases de vida que é como se abrisse uma caixinha mental de uma região e dispara aquelas funções, dispara aqueles aprendizados. A nossa mente ela é incrível, gente. Ela trabalha por associação o tempo inteiro. E dentro desses padrões associativos, esses acionamentos mentais das programações mentais acontecem. Não é interessante?